Olá! Na aula anterior, nós vimos que, assim como Deus não discrimina ninguém, mas oferece seu amor e a sua salvação para todos que creem, nós também não podemos fazer acepção de pessoas. A acepção de pessoas é como querer ser igual a Deus e determinar quem merece e quem não merece o nosso amor, ou o amor de Deus, a salvação que Deus oferece. Então, precisamos tomar muito cuidado quando nós discriminarmos as pessoas, dizendo que essa não é digna de nossa amizade, por exemplo, ou essa outra é digna. Hoje nós veremos como compreender fé e obras. Aprenderemos nesse estudo que elas cooperam uma com a outra e que o ensinamento do apóstolo Paulo não exclui o ensinamento de Tiago, apesar que à primeira vista parecem discrepantes. Para isso, nós vamos estudar Tiago 2, do 14 até o 26. Você pode deixar sua Bíblia aberta ou estar acompanhando conosco à medida que vamos lendo. Ali nós vamos encontrar a confirmação que fé e obras são realmente complementos. Vamos começar com Tiago 2,14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Tiago começa seus ensinos fazendo perguntas que podem nos esclarecer sua palavra. Por exemplo, você acreditaria em um eletricista que não sabe nem trocar uma lâmpada? É mais ou menos esta pergunta que Tiago está nos fazendo. Então eu te pergunto, pode uma pessoa dizer que é cristã, que tem fé em Deus, mas não demonstra em uma obra sequer o que diz? A fé em Cristo deve redundar em boas obras de obediência e serviço. Então, o ensino de Tiago é que fé sem obras é uma fé morta. Então, como nós poderíamos conciliar esse texto que acabamos de ler com Romanos 8, 28, que diz assim: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Na verdade, o apóstolo Paulo está ensinando que a fé em Deus, pela graça de Deus, é a fé que nos salva, que nos justifica. É aceitar o sacrifício de Cristo que nos justifica diante de Deus. Mas a só obedecer à lei não faz isso. Então esse ensinamento era para aqueles que eram legalistas e que achavam que obedecer à lei à risca era suficiente para ficarem quites com Deus. É simples, a salvação que Deus oferece para toda a humanidade que crê foi dada pela graça de Deus e depende da fé. Porém, Tiago nos alerta que as obras vêm como consequência da atuação de Deus na vida de cada um. Quando Tiago questiona, acaso a fé pode salvá-lo? Ele está alertando que a salvação do necessitado e dos perdidos depende de um cristão fazer a boa obra de obediência e apresentar Jesus Cristo aos perdidos e estender a mão para o necessitado. Se não semearmos o bem, não teremos o bem para colher. Então, o egoísmo, a distância de Deus, esse tipo de coisa só é curada com a boa obra do cristão, com o bom testemunho, o bom exemplo. Tiago faz essa pergunta para os que defendem fé somente, alertando que não é porque Deus nos salva pela graça que não temos nenhuma responsabilidade neste acordo. Quando nós
cremos na salvação que Cristo oferece na cruz, nós fazemos uma aliança com esse Deus. E a aliança é um compromisso que se põe que ambas as partes farão a sua parte. Ele nos não diz que a fé não pode salvar. O que ele diz é que a fé dessa pessoa que não pratica, que acha que só Deus tem que fazer tudo, não pode salvar sua vida aqui na terra como cristão e nem levar salvação a outros. Lembre-se que Jesus falou que nós somos sal da terra. E se não salgamos, não servimos para nada, a não ser para ser jogado fora. Também ensinou que somos luz do mundo e que a luz, para cumprir seu propósito de iluminar, tem que estar num lugar estratégico, um lugar adequado para ela. Ele ainda ensina que se fazemos para um dos necessitados, é como se estivéssemos fazendo para ele pessoalmente. Entende-se então por obras, atos praticados em obediência à palavra de Deus. Então Paulo nega que as obras possam ter algum valor em nos colocar num relacionamento pessoal com Deus. Ele já deixa claro que obras não servem para salvação. Salvação é pela fé, mediante a fé. Mas os atos praticados em obediência à palavra de Deus vai ter aquele aspecto de endossar a nossa fé. Vai ter aquele aspecto ou valor de confirmar que nós cremos em Deus. Então, após você ter esse relacionamento com Deus, é impossível que não haja atitudes cristãs. Já Tiago ensina que uma vez estabelecendo o relacionamento com Deus, pela graça por meio da fé, as obras são essenciais para mostrarmos quem somos. Afinal, pelos frutos conhecereis. Você não conhece uma árvore, se for algo bem desconhecida, se você não observar o fruto que ela dá. Vamos ler agora Tiago 2, de 15 a 17. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se e alimenta-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Fica claro o ensino de Tiago. Aquele que é indiferente aos sofrimentos do seu próximo pode dizer que tem fé no Deus de amor? Ou mesmo aquele que julga e condena alguém que errou pode dizer que tem um relacionamento com o Deus misericordioso? O cristão que se relaciona com Deus tem amor e tem misericórdia para com o próximo. E tudo que vier à mão para fazer, fará. Certa vez Jesus disse aos discípulos, dai-lhes vós de comer. Os discípulos estavam assustados com aquela multidão em volta de Jesus e já estava ficando tarde. E eles questionam, mestre, dispensa eles para eles se procurarem o que comer. Porque já está ficando tarde e nós vamos ficar aqui com uma multidão faminta em torno de nós, né? E aí Jesus fala para eles, dai-lhes vós de comer, ensinando aos discípulos que é nossa responsabilidade passar adiante tudo que Deus nos ensina e pede de nós. Agora Tiago 2:18. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. É bem claro que ele diz, me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de boas ações, e eu vou lhe mostrar
a minha fé por meio de minhas ações. Entendo que a fé sem obras não é uma fé genuína e não pode ser provada, mas a fé que tem como consequência as obras está firmada numa relação de troca. E não foi isso que Deus fez conosco. O que Deus fez conosco, Deus nos deu a vida eterna por amor, sem merecermos, sem nada fazermos a não ser crer. Vamos ler agora Tiago 2,19. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Pode soar estranha esta afirmação, mas os demônios creem e tremem. Não basta acreditar que existe um Deus bondoso, é necessário se relacionar com Ele numa aliança, onde fazemos a nossa parte sempre. Aceitar que é verdade, que Deus existe, é bem diferente de uma entrega pessoal e um envolvimento suficiente. O próprio Pilatos declarou por 2 vezes que achava Jesus inocente, mas esse simples acreditar dele não o fez mudar de atitude. A fé que salva vai além do intelecto, pois afeta a nossa vontade e nossas ações. Em Tiago 2, de 20 a 24, veremos o exemplo de Abraão. Vamos ler? Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Abraão foi chamado de o pai da fé pelo autor de Hebreus. Mas se sua fé ficasse sem atitudes comprobatórias, ele não receberia esse título. Primeiro precisou de muita fé para aguardar a promessa de um herdeiro. E depois que já estava com o filho da promessa, precisou de mais fé ainda para oferecê-lo no altar do Senhor. Foram as atitudes de fé que lhe proporcionaram o título de pai da fé. Veja que as obras cooperam para confirmar a Deus, a nós mesmos e aos outros a fé que temos. No nosso texto fala que elas atuavam juntas. Fala também que a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Mais um exemplo é citado em Tiago 2,25. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Raabe havia se convencido que o Deus dos céus e da terra era o Deus verdadeiro. Ainda não conhecia bem, mas pela fé que assumiu em seu coração, tomou a atitude que a incluiu neste grupo seleto de pessoas. O autor de Hebreus enfatiza a fé de Raabe, enquanto Tiago assinala suas obras. Mais uma vez, um cooperando com o outro. Vamos perceber as conclusões de Tiago em Tiago 2,26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Ele apresenta o relato racional da sua tese. Uma fé sem obras é falsa, ou morta, ou que não pode salvar,
porque é inoperante e estéril. Com isso, nós aprendemos que a salvação vem da graça de Deus, porém deve, depois de ter sido salvo, proporcionar oportunidades que o cristão esteja atuando a serviço de Deus e por obediência. Com Deus, com Tiago e com o apóstolo Paulo, nós aprendemos isso, que Deus nos salva, mas Ele espera que nós cumpramos os propósitos para os quais existimos. Vamos ler Efésios 2:10? Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. É propósito de Deus que vivamos com boas ações, confirmando que somos cristãos. Obras não produzem fé, mas a fé produz obras e as obras confirmam a fé. Guarde isso. As obras não produzem fé, mas a fé produz obras e as obras confirmam a fé. O contraste é entre fé sem obras e obras sem fé, não entre fé e obras simplesmente. Não é uma opção entre fé e obras, mas sim entre a fé viva e a fé morta. Ele nunca afirma que as obras podem salvar, mas sim que a fé genuína e viva sempre redundará em boas ações. Não temos que fazer opção entre Paulo e Tiago, e sim aceitar que eles se complementam e nunca se contradizem. A Bíblia deixa claro que ninguém consegue ser salvo por ser bonzinho, porque Jesus Cristo pagou o preço na cruz. O que é preciso, então, é a fé no plano de Deus para sermos salvos. Por outro lado, não se pode confirmar que se é um cristão e ser totalmente inoperante e indiferente com as necessidades do próximo. O principal desafio da nossa lição de hoje é encontrar o equilíbrio entre fé e obras, sabendo que não é porque a salvação é pela graça de Deus, por meio da fé, que não precisamos fazer nada mais. Por outro lado, não é porque você é todo caridoso e bonzinho que tem a salvação garantida, se não se chegar a Cristo Jesus pela fé. Lembre-se que o apóstolo Paulo mostrou que a salvação se dá pela fé, porque ensinou aos legalistas de lá e de cá que ninguém é bom suficiente para merecer por si próprio a salvação. Já Tiago ensina aos novos cristãos de lá e de cá como devem viver os dias depois de se encontrarem com Deus e compreenderem a nova vida que Deus oferece. Que possamos viver externamente, demonstrando nossa vida que acontece internamente com a atuação de Deus em nosso coração. Se você diz que ter fé em Deus, mostre sua fé pelas atitudes, em nome de Jesus. E assim, Deus será glorificado pela sua vida enquanto estiver aqui. Amém?